Numa taverna barulhenta, o som de um copo de barro partido e um sussurro desesperado ecoaram por entre os gritos de bêbados. Olhe debaixo da sua mesa, meu senhor. Não mexa as botas. O rei Gareth paralisou. Sob as tábuas de carvalho, o zumbido mortal de um gatilho com fios de prata esperava o seu próximo suspiro. A traição tinha um cheiro e estava sentada mesmo à sua frente. O inverno brutal de 13 de novembro trazia o frio para as paredes de madeira da estalagem da Coroa de Cobre. Era o dia 13 de novembro, uma data que mais tarde seria gravada nos anais sangrentos das Terras do Norte. O rei Gareth da casa Ashdown, alfa dos Lobos Unidos do Norte, sentava-se num canto sombrio da estalagem. Para um olhar desatento, era apenas um nobre maciço, de ombros largos, envolto numa pele pesada de lobo-terror, a bebericar uma caneca de stout escura. Mas para aqueles que conheciam as antigas leis, a sua presença em território humano neutro, a comarca de Darro, era um jogo perigoso. Gareth estava ali para ratificar o Tratado de Redwater com Lord Alden da facção da Crista de Pinheiro, um alfa-rival que controlava as rotas madeireiras do sul, e com Sir Thomas Wyatt, um magistrado a representar a coroa humana. A fome do ano anterior tinha forçado Gareth a agir. O seu povo precisava de acesso às estradas comerciais do sul e Alden tinha surpreendentemente oferecido uma trégua. A servir à mesa deles estava Bridget. Aos 23 anos, era uma figura conhecida na estalagem da Coroa de Cobre, conhecida pelos seus olhos verdes penetrantes e uma sagacidade ainda mais afiada que afastava os mercenários bêbados. Bridget era humana, filha de um prateiro que tinha morrido nas escaramuças da década passada. Ela conhecia as multidões rudes. Conhecia o cheiro da lã molhada e da cerveja azeda, mas mais importante ainda, a profissão do seu pai ensinou-lhe o toque distinto, acre e metálico do nitrato de prata e do acônito refinado. Enquanto Bridget se aproximava da mesa, carregando uma bandeja pesada de ferro com borrego assado e guisado de raiz a ferver, os pelos da sua nuca eriçaram-se. A estalagem estava barulhenta, cheia de energia caótica de comerciantes e ladrões. Mas os homens à volta de Lord Alden sentavam-se com uma quietude anormal. Os guardas pessoais de Alden, disfarçados de simples mercadores, tinham subtilmente mudado seu peso, as mãos demasiado perto dos punhos das suas lâminas escondidas. Sir Thomas Wyatt olhava nervosamente para sua caneca, a suar profusamente apesar do frio da sala, mas foi o cheiro que fez Bridget prender a respiração. Era fraco, mascarado pela fumaça pesada da madeira e pela carne a assar, mas inegável. O picante químico da prata líquida misturada com a podridão terrena e venenosa do acônito esmagado. Vinha diretamente de debaixo da mesa pesada de carvalho, onde o rei Gareth estava sentado. Os olhos de Bridget desceram enquanto ela distribuía os pratos. A Coroa de Cobre era um edifício antigo, com um soalho empenado e irregular. Através de uma fenda larga nas tábuas perto das pesadas botas de couro de Gareth, ela viu o brilho fraco e letal de um mecanismo de mola veneziano. Era uma peça brutal de engenharia de mercado negro, uma armadilha de pressão ligada a uma mola de gatilho. Ligadas à mola estavam 6 frascos de vidro com nitrato de prata e um leito de espigões de ferro, serrilhados revestidos a prata, apontando diretamente para cima. A placa estava pressionada. A bota direita de Gareth estava firmemente assente na pedra de gatilho escondida sob o soalho. Se ele mudasse o peso, levantasse o pé ou até mesmo se inclinar para trás para rir, a mola seria acionada. Os espigões atravessariam o chão e a prata líquida explodiria na sua corrente sanguínea, uma dose fatal mesmo para um rei alfa. O coração de Bridget batia descontroladamente. Ela não conhecia o rei Gareth pessoalmente, apenas as lendas aterradoras do alfa que tinham unido o selvagem norte, mas ela sabia reconhecer um assassinato quando o via e viu o sorriso cruel e antecipatório escondido atrás do cálice de prata de Lord Alden. Ela tinha uma fração de segundo para decidir. Desviar-se e deixar o rei morrer ou arriscar a ira dos assassinos. O seu pai tinha sido um bom homem, morto por homens como Alden, que usavam a decepção em vez da honra. Bridget fez a sua escolha.
Fingindo tropeçar, deixou o joelho bater na borda de uma cadeira, derrubando intencionalmente a caneca de barro de cerveja que estava a carregar. Partiu-se no soalho, espalhando líquido escuro sobre as botas de Gareth, sua criada desajeitada. Lord Alden latiu, meio em pé, os olhos a brilhar com uma agressividade súbita e em pânico. Saia de perto dele. As minhas mais profundas desculpas, meus senhores. Bridget gaguejou, ajoelhando-se imediatamente, puxando um pano sujo do seu avental para limpar a mancha. Rastejou até a borda das botas de Gareth. O rei Alfa olhava para ela. Os seus olhos dourados e castanhos estreitaram-se, completamente alheios à cerveja derramada, mas altamente observadores do seu pulso errático. Ele conseguia ouvir o seu coração a bater como um pássaro enjaulado. Sob a cobertura da mesa, a limpar a madeira a centímetros do gatilho, Bridget inclinou-se e sussurrou uma frase frenética. A sua voz completamente abafada pelo rugido ambiente da estalagem. Olhe debaixo da sua mesa, meu senhor. Não mexa as botas. Está em cima de uma mola veneziana. Prata líquida e acônito. Segundos para uma armadilha escondida. O corpo de Gareth ficou assustadoramente rígido. Os seus sentidos de licantropo, momentaneamente embotados pela fumaça densa da estalagem e pela postura política, de repente focaram-se intensamente. Baixou o olhar, a sua visão aprimorada penetrando nas sombras debaixo da mesa. Viu o fio, viu o brilho dos espigões. Sentiu a tensão mecânica pressionando a sola da sua bota. O rei Alfa levantou lentamente a cabeça. O seu olhar encontrou o de Bridget por uma fração de segundo. Nesse olhar fugaz, um pacto tácito foi selado. Ele viu o puro terror nos olhos humanos dela, mas também uma coragem feroz e inegável. Ela acabara de arriscar a sua vida para lhe dar um aviso. Gareth mudou suavemente o olhar para Lord Alden, que o observava com a antecipação ofegante de um açougueiro à espera do abate. "Há algum problema, rei Gareth?" Alden perguntou calmamente, embora uma gota de suor lhe escorresse pela têmpora. "Parece que viu um fantasma." "Nenhum fantasma, Alden", Gareth resmungou, o seu tom a descer uma oitava, adquirindo a ressonância dupla do seu lobo. "Apenas um problema de pragas." Gareth precisava de uma distração. A mola sob o seu pé exigia pelo menos 136 quilos de pressão descendente contínua. Se ele simplesmente saltasse, o mecanismo acionaria rápido o suficiente para cravar a prata no seu peito antes que ele pudesse sair de debaixo da mesa. Ele precisava de absorver a explosão, e precisava de uma janela de puro caos para se mover. Bateu com o dedo indicador na madeira da sua cadeira uma vez, 2 vezes. Um sinal tático que Bridget não compreendeu conscientemente, mas os seus instintos de sobrevivência traduziram perfeitamente. Mover. Bridget afastou-se bruscamente, agarrando a borda da pesada bandeja de ferro que tinha deixado na mesa. Sem hesitar, agarrou as pegas, fez toda a força e virou o pote a ferver de guisado de raiz diretamente no colo de Lord Alden. Um grito agudo rasgou a garganta de Alden enquanto o líquido escaldante lhe encharcava as calças. Ele empurrou violentamente a sua cadeira para trás, saltando de pé, o seu disfarce humano caindo à medida que os seus olhos brilhavam num amarelo brilhante e antinatural. "Matem-no!" Alden rugiu para os seus guardas, instintivamente agarrando as pernas queimadas. Nesse instante de completo pandemônio, Gareth moveu-se com uma velocidade explosiva e sobrenatural. Ele meteu ambas as mãos enormes sob a borda da pesada mesa de carvalho. Com um rugido gutural, ele simultaneamente atirou o seu peso para trás, saindo da placa de gatilho, enquanto virava violentamente a mesa de carvalho de 180 kg para o soalho por cima da armadilha. Bum, estalo, silvo. A armadilha detonou. A mola veneziana subiu com uma força que esmagava ossos. Mas em vez de rasgar a carne de Gareth, os espigões revestidos de prata cravaram-se profundamente no carvalho denso da mesa virada. Os frascos de vidro com nitrato de prata estilhaçaram-se contra a madeira, enviando uma nuvem de fumaça branca tóxica a crepitar pelo ar. Um fragmento de ferro aleatório com acônito explodiu para o lado, rasgando uma ferida violenta no ombro esquerdo de Gareth. O rei Alfa grunhiu, caindo no chão e rolando enquanto a dor ardente do veneno irrompia nas suas veias. "Peguem-lhe na cabeça."
Os guardas de Alden sacaram as suas espadas largas escondidas, abandonando seus disfarces de mercadores. A estalagem irrompeu em gritos enquanto os frequentadores corriam para as portas, derrubando mesas e pisoteando-se uns aos outros na sua ânsia de escapar. Sir Thomas Wyatt, o magistrado humano, foi apanhado no fogo cruzado, abatido por um dos homens de Alden antes mesmo de conseguir gritar. Gareth levantou-se do chão, e o homem que se levantou já não era inteiramente humano. Os músculos do alfa expandiram-se, rasgando as costuras da sua túnica. A sua mandíbula alongou-se, os seus dentes alongando-se em presas afiadas como navalhas, e garras grossas e escuras rasgaram as pontas dos seus dedos. A ferida no ombro sangrava sangue espesso e negro, onde o acônito lutava contra a sua cura acelerada, mas a dor apenas alimentava sua fúria. O primeiro assassino avançou, brandindo uma lâmina com borda de prata na direção do pescoço de Gareth. Gareth esquivou-se por baixo do arco, a sua mão com garras a disparar para cima, esmagando a traqueia do homem com um estalo doentio. Usou o homem moribundo como escudo quando um segundo guarda disparou uma lança, a arma a afundar-se no peito do guarda morto. Gareth agarrou o cabo de madeira da lança, partiu-a como um galho e cravou a extremidade estilhaçada no peito do segundo atacante. Em meio ao massacre, Bridget estava achatada contra a parede de pedra da lareira, tremendo enquanto a fumaça branca tóxica enchia a estalagem. Ela tossiu, cobrindo a boca com o avental. Através da névoa, ela viu Lord Alden rastejar em direção à saída dos fundos, flanqueado por 3 bandidos pesadamente armados. "Ele está a escapar", gritou Bridget, a voz a falhar sobre o barulho da batalha. Gareth ouviu-a. Ele desviou o olhar de um bandido moribundo para ver Alden a desaparecer pela porta dos fundos estilhaçada na noite gelada. O instinto do alfa era perseguir, arrancar a espinha do traidor das suas costas, mas um estrondo repentino e ensurdecedor o deteve. As vigas do telhado da estalagem, enfraquecidas pela explosão de estilhaços e pela subsequente luta, gemiam. Um fogo tinha começado onde o guisado a ferver e os carvões espalhados da lareira encontravam a cerveja derramada, altamente inflamável. Um dos pesados pilares de madeira perto da lareira partiu-se violentamente, diretamente acima de onde Bridget estava encolhida. Gareth não pensou. O instinto possessivo primordial do alfa sobrepôs-se à sua sede de vingança. Esta frágil fêmea humana tinha olhado para a morte para lhe dar um segundo de aviso. Ela pertencia à sua proteção agora. Numa explosão de movimento, Gareth atravessou a sala, mergulhando sobre os restos estilhaçados do balcão. Ele envolveu Bridget com os seus enormes braços cobertos de pelo, exatamente quando o pilar de madeira em chamas desabava. A pesada viga bateu nas costas largas de Gareth, o impacto suficiente para esmagar um homem normal, mas o rei licantropo apenas rangeu os dentes, a sua densa musculatura a absorver o golpe devastador. Ele ergueu a viga deles com um rugido, atirando-a para o lado como se fosse lenha. Bridget olhou para ele, o rosto sujo de fuligem e cinzas. Ela estava perto o suficiente para ver a transformação terrível e monstruosa do seu rosto. Os olhos dourados brilhantes, o sangue a escorrer das suas presas. Qualquer humano são teria desmaiado de terror, mas Bridget não se afastou. Ela alcançou, os seus dedos trêmulos a tocar levemente a carne rasgada e sangrenta do seu ombro, onde o acônito o estava a queimar. "Temos de ir", ela sussurrou, a sua voz surpreendentemente firme. "Alden trouxe um exército. Os mercadores lá fora são os homens dele. A cidade inteira é uma armadilha." Gareth olhou para ela, uma estranha corrente elétrica a passar por ele ao seu toque. O laço de acasalamento era um mito, uma lenda do velho mundo, mas a feroz proteção territorial que de repente se ancorou no seu peito era muito real. "Agarra-te a mim." Gareth rosnou a sua voz a vibrar através dos ossos dela. Ele pegou-a nos braços, apertando-a contra o seu peito. Com um salto poderoso, Gareth atravessou a janela lateral da estalagem, estilhaçando o vidro e as pesadas contraventas de madeira. Eles caíram para as ruas geladas e cobertas de neve de Darroshire, aterrando graciosamente enquanto o caos irrompia atrás deles. Alarmes começaram a soar por todo o vale.
O toque estridente de trompas de guerra ecoou pelas montanhas ventarianas. Lord Alden não tinha apenas planeado um assassinato. Ele tinha planeado uma invasão. Enquanto tochas iluminavam a linha das árvores e os uivos de lobos selvagens perfuravam a noite, Gareth sabia que o seu bando estava a horas de distância. Ele estava ferido, caçado, e profundamente atrás das linhas inimigas. Mas enquanto olhava para a corajosa empregada de mesa agarrada ao seu manto, o rei Gareth sabia uma coisa. Lord Alden tinha cometido um erro fatal esta noite. Ele falhou, e o rei do norte nunca deixava uma dívida por pagar. Os ventos vintarianos uivavam como um coro de condenados, atirando agulhas de gelo através do dossel escuro das florestas de Darroshire. Rei Gareth corria. Mesmo com um coquetel devastador de acônito refinado e nitrato de prata a queimar nas suas veias, o seu poder físico bruto era uma força aterrorizante da natureza. Ele saltava por ravinas cobertas de neve num único salto, a sua forma maciça a proteger Bridget do frio cortante. Mas o rei Alfa estava a falhar. Bridget conseguia sentir o calor antinatural e febril a irradiar do seu peito sob a túnica rasgada. A ferida no seu ombro esquerdo não estava a sarar, estava a necrosar, as veias negras a formar teias sobre os seus músculos do pescoço e clavícula. A cada poucos quilômetros, o passo de Gareth vacilava, a sua respiração a transformar-se num chiado úmido e pesado. A prata estava a mover-se em direção ao seu coração. "Deixa-me ir", Bridget gritou por cima do vento uivante, os seus dedos agarrando a pele grossa do seu manto. "Estás a sangrar até a morte, Gareth. Não podes carregar o meu peso e combater o veneno. Não te deixarei na neve para seres caçada." Gareth resmungou, a sua voz dupla espessa de dor e orgulho teimoso. Os seus olhos dourados e brilhantes tremeluziam, lutando para manter a sua visão noturna aprimorada. "Não te estou a dizer para me deixares", Bridget retrucou, a sua mente humana e prática a correr mais rápido do que os seus instintos sobrenaturais desvanecentes. "O meu pai era Arthur Harrison. Ele era o mestre de toda esta região. Ele tinha uma cabana de fundição aqui, a 1 quilômetro da antiga estrada madeireira. Leva-nos para lá. Eu posso parar o veneno." As orelhas de Gareth contraíram-se. Uma humana afirmar que podia deter uma infecção por nitrato de prata num licantropo era absurdo, beirando a loucura. Mas enquanto seus joelhos cediam, fazendo-os deslizar por uma ravina íngreme coberta de neve, ele percebeu que não tinha outra escolha. Ele assentiu firmemente. Bridget tomou a liderança, pegando no seu braço maciço e ileso e enrolando nos seus ombros para suportar o seu peso cambaleante. Chegaram à cabana justo quando a tempestade rebentava, deixando para trás um silêncio assustador e iluminado pela lua. A estrutura era pouco mais do que um barracão de madeira reforçado construído contra uma parede rochosa, mas estava seco e, mais importante, continha as ferramentas abandonadas de Arthur Harrison. Gareth desabou contra a parede de pedra assim que cruzaram o limiar, a sua respiração ofegante. O brilho dourado nos seus olhos desvaneceu-se para um castanho humano e baço. Ele estava a morrer. "Fica acordado", Bridget ordenou, a sua voz desprovida de pânico, substituída por uma determinação fria e hiperfocada. Ela moveu-se pela cabana escura como breu de memória, encontrando um pederneira e acendendo uma pequena lanterna a óleo. A luz âmbar fraca revelou prateleiras de béqueres de vidro empoeirados, tenazes de ferro pesadas e sacos de matérias-primas. "O acônito é uma neurotoxina paralisante", Bridget disse, falando rapidamente enquanto vasculhava os suprimentos do seu falecido pai. "Ele enfraquece o teu sistema imunitário, para que a prata possa destruir a tua estrutura celular. Os assassinos usaram nitrato de prata líquida. É altamente solúvel. É por isso que está a mover-se tão rapidamente pela tua corrente sanguínea." Gareth observou-a, a sua visão a nadar. Ele esperava que ela chorasse, rezasse ou fugisse. Em vez disso, esta empregada de mesa de 23 anos estava a desmontar a composição química da sua assassinato com a precisão fria de um general endurecido pela batalha. "Tu és uma fêmea invulgar, Bridget." Gareth conseguiu resmungar, um sorriso fraco e manchado de sangue a tocar os seus lábios. "Eu sou uma sobrevivente, meu senhor, e tu também."
Ela encontrou o que procurava, um saco pesado de lona cheio de sal de rocha grosso não refinado e uma garrafa de água destilada usada para limpar metal. Ela correu de volta para ele, ajoelhando-se entre as suas pernas abertas. O nitrato de prata reage violentamente com o cloreto de sódio, explicou ela, rasgando o tecido da sua túnica mais amplamente para expor a ferida grotesca e borbulhante no seu ombro. Se eu inundar a ferida com uma solução de água salgada altamente concentrada, o cloreto irá ligar-se à prata. Cria cloreto de prata, um precipitado sólido insolúvel. Transformará o metal líquido nas tuas veias em areia microscópica inofensiva. Isso vai parar a propagação. Os olhos de Gareth arregalaram-se ligeiramente. Vai doer? Mais do que qualquer coisa que já sentiste, Bridget respondeu honestamente, olhando diretamente nos seus olhos. Faz. Bridget misturou a densa solução de salmoura numa tigela de cerâmica. Agarrou num pano limpo, encharcou-o na água salgada gelada e, sem hesitar, pressionou-o diretamente na carne rasgada e aberta do rei Alfa. Gareth atirou a cabeça para trás e um rugido monstruoso e ensurdecedor rasgou a sua garganta. A dor era absoluta, uma agonia cegante que ameaçava estilhaçar a sua mente. Ele instintivamente apertou a sua enorme mão com garras no pulso de Bridget. Ele podia ter-lhe esmagado os ossos com um único espasmo. Mas através da névoa da agonia, sentiu a outra mão dela acariciar suavemente o seu maxilar, ancorando-o à realidade. Respira, Gareth, ela sussurrou ferozmente. Olha para mim. Olha para mim. Ele travou o olhar com o dela. O verde esmeralda das suas íris era a única coisa clara num mundo de dor vermelha. Sob o pano, uma reação química estava a ocorrer. A espuma branca tóxica e ardente do nitrato de prata cristalizou rapidamente, transformando-se num resíduo baço e branco calcário. A queimadura parou. Gareth inclinou-se para a frente, a testa apoiada pesadamente no ombro de Bridget, o peito a arfar. As veias negras antinaturalmente no seu pescoço começaram imediatamente a recuar à medida que a sua cura licantrópica acelerada, já não suprimida pela prata líquida, entrava em ação para purgar o acônito. Ficaram assim por muito tempo. O rei maciço e aterrador encostado à frágil empregada de mesa na escuridão gelada. Bridget envolveu lentamente os braços à volta das suas costas largas e trêmulas, puxando-o para mais perto. O calor do seu corpo era imenso e o seu cheiro, agulhas de pinheiro, fumaça de madeira e chuva, era inebriante. Salvaste a minha vida. Novamente. Gareth murmurou contra o seu pescoço. A vibração da sua voz profunda enviando um arrepio pela sua espinha que nada tinha a ver com o frio. Nenhum humano jamais comandou um rei como tu o fizeste agora. Bridget afastou-se ligeiramente, o rosto a centímetros do seu. Eu não vi um rei, ela disse suavemente. Eu vi um homem que precisava de ajuda. Gareth levantou uma mão pesada, o polegar a escovar suavemente uma mancha de fuligem da sua bochecha. O laço de acasalamento, outrora um mito que ele tinha descartado, estava a gritar no seu sangue, exigindo que a reivindicasse. Mas antes que ele pudesse inclinar-se para capturar os seus lábios, o som assustador de uma trompa de caça ecoou pelo vale. Estava perto, a menos de 1 quilômetro de distância. As coxas de Gareth brilharam em dourado mais uma vez. A tensão romântica foi instantaneamente estilhaçada sob o peso da sobrevivência. Rastrearam o meu sangue. O amanhecer rompeu sobre as florestas de Darshire em riscas de roxo e cinza machucado. Fora da cabana, o pesado esmagar de botas na neve anunciava a chegada da morte. Sabemos que estás aí dentro, Rei Gareth. A voz pertencia a rastreador de Lord Alden e um notório mercenário desonesto. O rastro de sangue termina aqui. Sai e encara o teu fim, ou queimamos a cabana com a criada lá dentro. Dentro, Gareth levantou-se. Ele ainda estava enfraquecido, a operar a menos de metade da sua força normal, mas a graça letal tinha regressado à sua postura. Ele pegou num pesado martelo de forja de ferro da bancada de Arthur Harrison, testando o seu peso. Fica atrás do forno de fundição, Gareth ordenou a Bridget, a sua voz não deixando margem para argumentação. Quando a porta ceder, eu irei engarrafá-los. Não te mexas. Gareth, são dezenas deles. Bridget sussurrou, o coração a bater descontroladamente. Não consegues lidar com todos eles neste estado.
Eu sou o Alfa do Norte, ele respondeu, virando-se para olhá-la uma última vez, o seu olhar cheio de uma feroz devoção ardente. Arrancaria as montanhas para garantir que vês o amanhã. Antes que Bridget pudesse responder, a pesada porta de madeira da cabana explodiu para dentro, estilhaçada pela força combinada de 3 licantropos maciços nas suas formas alteradas. Gareth enfrentou-os de frente. Ele brandiu o martelo de ferro com força devastadora, esmagando o crânio do primeiro lobo antes mesmo que ele cruzasse o limiar. Ele girou, agarrando o segundo bandido pela garganta, esmagando a sua traqueia e usando seu corpo volumoso para bloquear a entrada estreita. Mas Sullivan era astuto. Ele não enviou os seus homens pela frente sozinhos. A janela traseira da cabana estilhaçou-se, e 2 bandidos entraram por trás, aterrando mesmo ao lado de onde Bridget se escondia. Gareth rugiu de fúria, virando-se para interceptar, mas um dos lobos na porta da frente cravou as suas mandíbulas no seu ombro ferido, rasgando a carne recém-curada e prendendo-o. Um bandido maciço e com cicatrizes avançou para Bridget, um sorriso cruel no rosto. Mas Bridget não tinha ficado inativa enquanto Gareth se preparava para lutar. Ela lembrava-se da mecânica da forja do seu pai. O ar na parte de trás da cabana estava espesso com poeira de carvão altamente combustível dos sacos rompidos que ela deliberadamente tinha derrubado. Enquanto o bandido avançava para ela, Bridget agarrou a lanterna a óleo acesa da prateleira. Queima no inferno, ela sibilou e atirou a lanterna diretamente para a nuvem de poeira de carvão suspensa. Bum! Uma explosão de poeira termobárica abalou a pequena cabana. A bola de fogo incinerou oxigênio na metade traseira da sala, explodindo os 2 bandidos para trás através das paredes de madeira com a força de um canhão. Bridget, escondida em segurança atrás do forno de pedra pesado, sentiu o calor abrasador passar por ela, mas permaneceu ilesa. A explosão cegou momentaneamente os homens de Sullivan na frente. Gareth usou a distração para se libertar, cravando o cabo do seu martelo no peito do bandido que o segurava. Ele ergueu-se coberto de cinzas e sangue, um deus da guerra aterrador nas ruínas fumegantes da cabana. Mas Sullivan atravessou os destroços em chamas, acompanhado por mais 10 homens pesadamente armados. Lord Alden entrou atrás deles, um sorriso arrogante e aristocrático no rosto. Embora ele caminhasse com uma mancada devido ao guisado a ferver de Bridget, um esforço valente. Rei Gareth. Alden zombou, sacando uma espada longa de prata. Mas o norte é meu agora. Matem-no e tragam a garota para mim. Sullivan ergueu a sua arma, mas antes que a lâmina pudesse cair, o chão sob os seus pés começou a tremer. Não era uma vibração pequena, era um abalo rítmico e trovejante que sacudiu a neve das árvores lá fora. Um uivo primal ensurdecedor rasgou o ar da manhã, um som tão alto e unificado que fez a pressão do ar cair. Não era um lobo, eram centenas. De repente, o telhado da cabana foi arrancado por completo. Em pé no precipício rochoso acima deles, estava Kylen Montgomery, o beta do Bando do Norte, liderando uma vanguarda de elite de enormes lobos terror brancos como a neve. Kylen, um homem altíssimo com olhos azuis gelo e um rosto marcado pela batalha, olhou para a cabana em ruínas. Perdeu a sua assinatura de tratado, meu rei. Kylen resmungou, a voz a pingar sarcasmo mortal enquanto olhava para Lord Alden. Então, trouxemos o tratado até si. Matem-nos. Alden gritou, o pânico finalmente quebrando a sua compostura. O massacre foi inteiramente unilateral. Kylen e a Guarda do Norte desceram sobre os mercenários de Alden como uma avalanche. Levou menos de 3 minutos. A neve ficou vermelha enquanto os bandidos traidores eram dizimados pelas forças superiores e disciplinadas do Norte. Alden tentou correr, rastejando sobre a madeira partida, mas Gareth interceptou-o. Com um movimento fluido, o Rei Alfa ergueu o traidor pela garganta, as suas garras a afundarem-se profundamente no pescoço de Alden. A pena por usar prata em território neutro é a morte. Gareth rosnou para o rosto aterrorizado de Alden. A pena por tocar no que é meu é muito pior. Gareth estalou o pescoço de Alden, deixando cair o corpo sem vida na neve. A traição tinha acabado. O silêncio desceu sobre a clareira sangrenta, exceto pelo crepitar dos fogos da cabana em ruínas.
Os enormes lobos do norte voltaram às suas formas humanas, ajoelhados na neve diante do seu rei ferido. Kylen Montgomery avançou, os seus olhos a desviarem-se do traidor morto para a pequena fêmea coberta de fuligem que estava atrás de Gareth. Meu rei, Kylen disse, curvando a cabeça respeitosamente. Conquistamos Darroshire, mas quem é a humana? Gareth virou-se. Ele caminhou pelos destroços, parando em frente a Bridget. Ela tremia, coberta de sangue, carvão e terra, agarrando o seu avental como um escudo. Ela parecia tão incrivelmente frágil em comparação com os monstros que a rodeavam. Gareth não olhou apenas para ela. Ele ajoelhou-se na neve à sua frente, curvando a cabeça perante toda a sua guarda de elite. Um suspiro coletivo percorreu os soldados do norte. O rei Alfa não se curvava a ninguém. Ela é Bridget Harrison. A voz de Gareth trovejou, ecoando pelas montanhas silenciosas e cobertas de neve. Ela salvou a minha vida quando os meus irmãos e a política tentaram acabar com ela. Ela lutou com a astúcia de um lobo e a coragem de um leão. Gareth estendeu a mão, pegando suavemente nas suas mãos trêmulas e frias nas suas palmas maciças e quentes. Ele olhou para os seus deslumbrantes olhos verdes, deixando o laço de acasalamento fluir livremente entre eles, um calor dourado a lavar o frio do inverno. Ela é a minha companheira. Gareth declarou, a sua voz a ressoar com autoridade absoluta. E quando regressarmos aos picos gelados, ela será coroada rainha do norte. Qualquer um que questione a sua autoridade questiona a minha. Bridget sentiu uma lágrima escorrer pela sua bochecha, cortando a fuligem. Ela acordou naquela manhã como uma empregada de mesa a servir cerveja barata para bandidos. Ela ia adormecer como a mulher mais poderosa do reino. Ela apertou as mãos maciças de Gareth, oferecendo-lhe um sorriso lindo e exausto. Leva-me para casa, Gareth, ela sussurrou. O rei Alfa levantou-se, varrendo a sua nova rainha para os seus braços enquanto o bando do norte explodia num uivo ensurdecedor de vitória. O reinado do rei Gareth e da rainha Bridget tinha começado, e o mundo dos lobos nunca mais seria o mesmo. Essa foi a conclusão épica da emocionante história do rei Gareth e Bridget. De uma armadilha escondida numa taverna a uma química explosiva e uma batalha brutal na neve, esta empregada de mesa provou que tinha o que era preciso para ser a verdadeira rainha do norte. Esperavam que Bridget usasse uma explosão de poeira para combater os bandidos? Digam-nos nos comentários. Clique em gosto, partilhe este vídeo e subscreva para mais dramas intensos de lobisomens da vida real. Gadolá. O meu nome é Fractured Oats, o proprietário e gestor de Fractured Oats. Depois de ver o vídeo, olhe debaixo da sua mesa. A empregada de mesa avisou desesperadamente o rei Alfa, segundos para uma armadilha escondida. Gostaria muito de saber o que você pensa. Como é que a história te fez sentir? O que mais me ficou foi a coragem necessária para fazer a coisa certa quando teria sido muito mais seguro ficar em silêncio. A confiança que lentamente cresceu entre as personagens fez com que cada escolha parecesse mais significativa e lembrou-me que uma decisão corajosa pode mudar o curso de uma história. Qual momento se destacou mais para ti? Se estivesses no lugar de Bridget, terias corrido o mesmo risco? Às vezes, ouvir os teus instintos e defender o que é certo pode fazer uma diferença maior do que esperamos na vida cotidiana. Obrigado por passares o teu tempo conosco. Se esta história significou algo para ti, eu adoraria ler os teus pensamentos nos comentários. E se gostas deste tipo de histórias de reis alfa, sente-te à vontade para gostar do vídeo e subscrever para mais.